99. Riley Hazlitt capítulo 645 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. No final, Roland não conseguiu permanecer em seu quarto durante o dia todo e teve que ir ao escritório. Era quase noite quando Rouxinol informou a ele que Tilly queria vê-lo. Roland colocou um casaco, penteou seu cabelo e levou uma pilha de papéis para o escritório. Ele abriu a porta e se deparou com Tilly e Cinzas, que já estavam lá esperando por ele. Vendo Roland segurando o material pesado, Cinzas imediatamente pegou a pilha de papéis das mãos dele. Isso deixou Roland surpreso, pois ele não esperava que Cinzas, que sempre se mostrava insatisfeita com ele, o ajudaria um dia. A luz do pôr do sol passava pela janela francesa e pintava as paredes de laranja. Ao mesmo tempo, também iluminava seus rostos com um tom dourado. Tudo isso meio que dava a eles um sentimento de despedida. Roland já havia adivinhado o que Tilly queria. Embora Roland não quisesse que elas partissem, ele sabia que este dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Além disso, foi muito sincero da parte delas não partirem enquanto ele ainda estava em coma. "Estou aqui para me despedir de você", Tilly disse calmamente. "Eu tenho que voltar à Ilha Adormecida para resolver algumas pendências da Associação Presas de Sangue." Roland olhou para o rosto delicado de Tilly e, após um momento de silêncio, disse: "Entendo. Quando é que Belezura chega aqui na região oeste? Eu farei um jantar de despedida para vocês." "Espere um momento." Ele de repente ficou atônito e perguntou: "Você quer dizer que vai voltar?" Cinzas não pôde deixar de cobrir a boca. Tilly deu uma risadinha e perguntou com humor: "Bem, você não quer que eu volte, irmão?" "Não, eu digo. Por que você?" Roland abriu a boca, surpreso, mas não tinha nada a dizer. Após um momento, ele perguntou: "É por causa dos meses dos demônios?" "Não pode ser por outra coisa." Tilly deu de ombros e disse: "Você não tem expectativas maiores para mim?" Ele ficou completamente aturdido. "Você vai, sim, o que você pensou está correto." Tilly disse francamente: "Eu levarei a notícia para a Ilha Adormecida de que você venceu a batalha contra a igreja. Eu também direi às bruxas que elas não precisam mais viver uma vida conturbada e se esconder naquela ilha pequena, pois a igreja perdeu completamente o controle da cidade de Primavera Eterna oeste do reino de Castelo Cinza. Quando você estiver pronto, eu trarei as bruxas que desejarem vir para a região oeste, morar aqui. Quando isso acontecer, eu espero que você não reclame do quanto elas comem." O coração de Roland se preencheu de indescritível animação enquanto ele dizia: "Elas serão bem-vindas na região oeste, mas seu castelo não é grande o suficiente para acomodar tantas bruxas. Se metade delas quiserem vir, o número será várias vezes maior que o da União das Bruxas. Ademais, a maioria delas não são bruxas combatentes. Eu planejo alugar navios para transportá-las quando os meses dos demônios terminarem, pois as rotas estarão mais seguras nessa época." Princesa Tilly revelou um sorriso astuto. Ele prometeu sem hesitação: "Não haverá problema algum. Farei com que Carlo construa acomodações suficientes até a próxima primavera." Tilly levantou 3 dedos e disse: "Além disso, espero que você me prometa 3 coisas, irmão." Tilly ficou tão séria que Roland se sentou ereto subconscientemente. "Vá em frente. Primeiro, você não pode proibi-las de sair da cidade de Primavera Eterna para outros lugares." "Sem problema." Ele respondeu imediatamente. "Mas se isso acontecer, é bom que saiba que o reino de Castelo Cinza ainda não está unificado, e que não poderei garantir que as pessoas de outros territórios tratem as bruxas de modo justo. Então, por questão de segurança, aconselho que elas fiquem na região oeste ou na própria Ilha Adormecida temporariamente. Não demorará muito para que eu consiga controlar todo o reino, e assim elas possam deixar a região oeste, se quiserem. É somente uma hipótese." Tilly assentiu com a cabeça, satisfeita, e continuou: "Segundo, você não pode forçá-las a fazer algo que não estejam dispostas a fazer." Roland encheu 2 xícaras de chá para elas e disse: "Posso tentar convencê-las a trabalharem para mim?" Tilly deu um olhar de confirmação para ele e disse: "Estará tudo bem desde que você não as force." "Fechado." Ele não pôde deixar de sorrir. Já que elas estiveram em constante estresse desde o dia em que despertaram como bruxas, seria bem fácil para Roland fazer essas garotas ingênuas surfarem na onda da industrialização. Ele possuía um mecanismo massivo de recompensas para conquistá-las pouco a pouco. Além dos salários, ele também poderia estabelecer uma regra dizendo que somente bruxas trabalhadoras teriam o direito de desfrutar dos sabões perfumados,
vinhos deliciosos e sorvetes. Tudo isso para atraí-las ainda mais. O exército de açúcar era bem mais atraente do que a pura violência. Por último, espero que a dormagia possa existir de modo independente. Ao falar desse ponto, Tilly pareceu meio hesitante, pois sabia que essa condição era um pouco dura. Claro, eu repassarei parte do dinheiro obtido pela dormagia para a cidade de Primavera Eterna. A dormagia? Roland ficou atônito. Ele lembrou que essa organização havia sido formada para resolver os conflitos entre as bruxas combatentes e as bruxas assistentes, ao mesmo tempo em que gerava ganhos para a Ilha Adormecida. Em outras palavras, quase todas as bruxas na ilha pertenciam à Dormagia. Se essa organização se tornasse independente, significava que Tilly teria o controle de todas as bruxas integrantes. Ele logo entendeu por que Tilly havia ficado hesitante ao falar disso. Se a Dormagia se mudasse para a cidade de Primavera Eterna como uma organização administrativa independente, ainda seria a Dormagia que decidiria aceitar ou não missões de recompensa ou despachar bruxas para os fiordes. Então o que Tilly havia pedido soava como se ela estivesse tomando precauções contra ele. Contudo, Roland concordou imediatamente. Claro que pode. Mas vocês terão que obedecer às leis internas da região oeste. É como se a Dormagia fosse uma companhia privada. Roland pensou. Para falar a verdade, no momento em que Roland percebeu que as bruxas de Ilha Adormecida iriam se mudar para a cidade de Primavera Eterna, ele se sentiu alegre e preocupado ao mesmo tempo, não sabendo se deveria recrutá-las para a União das Bruxas ou não. Como uma das 3 maiores agências administrativas ao lado da prefeitura e do primeiro exército, era vital que a União das Bruxas fosse controlada por Wendy, que era leal a Roland, para que assim ele pudesse descansar tranquilo. Mas havia muitas bruxas em Ilha Adormecida. Quando todas se juntassem à União das Bruxas, o controle de Wendy seria mitigado e seria mais dificultoso para Roland intervir em algo ou comandar a organização. Com a condição de Tilly, Roland agora se sentia aliviado. Além disso, era normal que Tilly se sentisse um pouco preocupada, já que a verdadeira confiança era algo que se construía com o tempo. Tilly havia depositado mais confiança nele hoje do que antes, o que já era um enorme progresso. Sério? Tilly ficou surpresa com a resposta rápida de Roland. Não se preocupe. Eu sempre mantenho minha palavra. Roland sorriu. Bem, Tilly agora se sentia relaxada, dizendo, então eu retornarei ao meu quarto para arrumar minhas coisas. Belezura chegará em 3 dias. Ah, e eu também levarei Fia e Pluma comigo. Quando os problemas da Associação Presas de Sangue estiverem resolvidos, eu as mandarei de volta. Você só vai voltar depois dos meses dos demônios. Eu por acaso disse isso? Ela piscou os olhos. Isso quer dizer que você vai voltar antes? Roland perguntou, surpreso. Tilly assentiu com a cabeça e disse, assim como no ano passado, irmão. Eu lutarei ao seu lado contra as bestas demoníacas até que a neve pesada acabe. Eleazarite capítulo 646. Quando as duas estavam saindo, Cinzas, que caminhava atrás da princesa Tilly, de repente parou, se virou e disse, Vossa Majestade, eu te devo um pedido de desculpas. Esta era a primeira vez que Cinzas usava palavras educadas para falar com Roland. Bem, quanto ao ocorrido no palácio, eu realmente sinto muito, Roland explicou a Cinzas. Cinzas balançou a cabeça e disse, nós sabemos que aquele não era o Senhor. Aquele príncipe não seria capaz de nos liderar para derrotar a igreja, nem de oferecer liberdade e confiança o suficiente para nós, bruxas. Eu não acreditava nisso até que o Senhor derrotou a igreja, e eu realmente peço desculpas por ter duvidado. Ela parou por um momento e então continuou. Cada bruxa lembrará do que o Senhor fez, e o Senhor é mais qualificado para ser o irmão da Lady Tilly do que o antigo príncipe. Já que Cinzas disse tais palavras, isso também refletia o que Tilly pensava. Elas não acreditavam que ele era o príncipe Roland. Roland não sabia se ria ou se chorava. Isso era algum tipo de reconhecimento. Olhando para sua irmã sorridente atrás de Cinzas, ele abruptamente percebeu algo. A extraordinária cobriu o peito com a mão direita e se curvou levemente. Seus olhos dourados eram como estrelas que brilhavam à noite. Eu, Cinzas, saúdo o Senhor, Vossa Majestade. 3 dias depois, o jantar de despedida, que André tanto esperava, finalmente chegou. O que ela esperava não era a despedida em si, mas as novas comidas deliciosas que Sua Majestade prometeu. Desde a última despedida, ela sempre se lembrara de que havia comidas mais deliciosas que o sorvete. Então André esperava prová-las desta vez. Anteriormente,
A batalha contra a igreja era de grande importância e ela ficava receosa em pedir. Mas agora, ela finalmente poderia saboreá-las. O jantar não seria realizado dentro do castelo, e sim no grande quintal do castelo. Ao passar por um longo corredor formado por oliveiras e entrar no quintal, André logo sentiu um aroma intenso. Será que é o peixe cristalino da geleira do reino de inverno eterno? Ou o ovo aromático do penhasco do reino de coração de lobo? Talvez seja a truta arco-íris dos fiordes, que é conhecida por seu sabor delicioso. Não, não, não. Eu nunca senti um aroma que fosse tão tentador assim antes. É como se esse aroma não pertencesse a esse mundo. De repente eu fiquei faminta. Xavi falou. Você sempre teve essa boa vida na região oeste. Molly lambeu os lábios e disse, que vida invejável. Brisa abraçou Lotus e Eveline e depois explicou a Molly, eu não tive muitas oportunidades para desfrutar disso. É deles que você deve ter inveja. Lumen explicou, esse tipo de jantar não é realizado todo dia, e a sobremesa é servida somente a cada 3 dias. A cada 3 dias, Molly pôs a mão na testa e disse, porque eu sinto que você está se exibindo. Não. Eu não estou. Cinzas deu uma olhada rápida para Andrea, e embora ela também estivesse com água na boca, disse, ei. Não fique aí babando. Se esta fosse uma ocasião normal, Andrea provocaria de volta, mas neste exato momento os olhos dela estavam focados numa mesa redonda que havia num canto do quintal. Essa mesa se parecia com um toco grande de árvore, com suas raízes fincadas no chão, e de seu topo, saía muita fumaça, como se estivesse em chamas. Ao se aproximar, ela notou que essa mesa estranha não estava em chamas. A fumaça de antes na verdade era o vapor que saía de uma grande panela de ferro acima da mesa redonda. Além disso, havia vários tipos de comida numa mesinha ao lado da mesa redonda. Eram ingredientes de todo tipo, porém todos eram comuns. O que fez ela ficar mais confusa foi que todas essas comidas estavam cruas. Esta era a primeira vez que Andrea viu um jantar como esse. Não havia servos, nem panos brancos cobrindo as mesas. Também não havia música, nem uma multidão de pessoas. Cada um se sentou ao redor da mesa redonda, formando um círculo. Parecia que eles teriam que se servir por conta própria. O que André pensou se provou verdade. Depois que todas as bruxas chegaram, Roland deu 2 palmas para indicar que o jantar havia começado. Ele explicou para todas as bruxas, este é um jantar ou é muito fácil de comer. Simplesmente ponha todos os ingredientes de seu gosto na panela e desfrute do sabor quando eles estiverem cozidos. Outono era a melhor estação para saborear um ugo. Por ser uma receita muito popular, era bem fácil prepará-la. Até mesmo os vegetais mais simples poderiam ficar deliciosos. A coisa mais importante era que os ugos promoviam a inclusão. Os que comiam se reuniriam para desfrutar da comida da mesma panela. Portanto, os ugos eram muito melhores do que os banquetes quando se tratava de promover o relacionamento entre as pessoas. Como um jantar de despedida, os ugos poderiam reduzir a tristeza das pessoas. A essência de um ugo estava em seu caldo. Nesta era, as receitas eram largamente monótonas. Já que cada ingrediente possuía apenas um sabor, as pessoas naturalmente prestavam mais atenção à qualidade do material em si. Roland havia pedido que os cozinheiros misturassem vários ingredientes que possuíam sabores diferentes e colocasse-os numa panela para cozinhá-los. Tais ingredientes incluíam galinhas, ossos de porco, cogumelos shimeji, frutos do mar, especiarias e outros. Então o caldo estava muito rico em sabor, um sabor que não poderia ser reproduzido ao cozinhar apenas 1 ou 2 materiais crus. Foi Ramos que havia feito a mesa, 2, de Ugo, que tinha um design de natureza. Ela teve que usar o poder do coração da floresta para fazer as plantas crescerem rapidamente. Obedecendo à vontade dela, as plantas se tornaram o que Roland havia pedido, sem nenhuma transformação extra. O interior da mesa de plantas estava coberto por um revestimento de isolamento térmico. Embora houvesse uma fogueira dentro da mesa, que esquentava a panela, o fogo não conseguiria queimar a madeira por causa desse revestimento de Soraya. Mas se alguém colocasse a mão no topo da mesa, conseguiria senti-la um pouco morna. Quando Andrea colocou um pedaço de carne cozida na boca, ela não pôde deixar de se deliciar com o sabor, que envolvia sua língua. Depois que o caldo saboroso fluiu por sua garganta em direção ao estômago, Andrea não conseguiu mais parar de comer. Essa sensação era totalmente diferente da do pão de sorvete.
De acordo aos modos apropriados de se portar à mesa dos nobres, eles não deveriam pegar mais comida até que tivessem terminado a comida em seus pratos. Contudo, com certeza nenhum nobre conseguiria manter a compostura frente ao ugolo criado por Sua Majestade. Caso contrário, não sobraria nada para eles no final. As outras bruxas na mesa já haviam perdido a elegância há muito tempo. Afinal, um ugolo não tinha nada a ver com elegância. Até mesmo Ladite Lee tinha vários pratos de comida na frente dela. Sem falar de Cinzas, que só faltava devorar os pratos. Cinzas imitou o jeito de falar de André e disse: a essência da comida está em seu sabor original. Sem tempero, o caldo se aproximará desse sabor original. Quem disse isso mesmo? Em minhas memórias, alguém considerou o uso de sal e especiarias como uma forma bárbara de cozinhar e disse que os verdadeiros nobres nunca usariam coisas assim em suas comidas. Mas hoje, o que eu vi vai contra tudo o que ela disse. Se fosse antes, Andrea certamente iria bater boca com Cinzas. Mas neste momento, ela sabia que essa não era a coisa mais importante a fazer. Era mais importante desfrutar do ugolo do que provocar Cinzas. Andrea deu uma olhada rápida para Cinzas e, sem hesitar, empurrou a colher de Cinzas para longe da panela e pegou um pedaço de carne, que flutuava no caldo, colocando-o em seu prato logo em seguida. Desta vez, Andrea comeu alegremente. Riley capítulo 647. Após a despedida de Tilly, Roland passou o resto de seu tempo copiando os livros didáticos. Ele primeiro começou com as matérias básicas. Já que agora ele poderia recuperar o conhecimento que fora perdido há tempo, naturalmente, ele precisava se aproveitar disso e adicionar as informações que faltavam nos livros didáticos. Segundo, ele tinha que melhorar os designs dos equipamentos atuais usados na cidade de Primavera Eterna. Roland sabia que ainda havia uma grande diferença entre uma máquina aceitável e uma máquina boa. Um design mais compreensível poderia melhorar profundamente a produtividade e eficiência das máquinas a vapor e equipamentos mecânicos. Baseado no novo design, Anna finalmente havia produzido a primeira turbina a vapor. Roland correu para a encosta norte logo após ouvir a notícia. Ele e Anna se sentaram e apreciaram o charme do instrumento colossal. Nesse momento, Roland sentiu que seu relacionamento com Anna era totalmente diferente de qualquer um que ele costumava ter com outras garotas no mundo moderno. A máquina possuía um comprimento de quase 6 metros e estava conectado a uma caldeira de pré-aquecimento externo e uma caldeira a vapor. No geral, se parecia com um rolo de metal com várias pás presas em seu corpo. Já que seu eixo era rotacionado por vapor de alta pressão quando a máquina fosse aquecida pelo carvão, a nova turbina era muito mais eficiente do que os velhos motores a vapor, e também produzia menos barulho e vibração. Esse primeiro modelo da turbina seria usado para ajudar Trovão em sua exploração marítima. Infelizmente, apesar da versatilidade da máquina, Roland não planejava construir uma segunda turbina no momento. As razões eram duas. Primeiro, a fábrica ainda não tinha capacidade de produzir turbinas num curto espaço de tempo. Segundo, Anna logo precisaria se focar no aprimoramento das máquinas operatrizes. O que você achou? Anna se encostou em Roland e falou. Eu sou boa, não sou? Diferente da maioria das garotas, Anna ficava bastante feliz sempre que tirava um projeto do papel e o transformava numa realidade física. Toda vez que essa garota concluía um projeto, ela não conseguia esconder seu deleite e satisfação. Roland podia dizer com toda certeza que Anna estava contente com a vida que tinha neste momento. Claro que você é, mas eu sou um pouquinho melhor que você. Roland limpou a sujeira nas bochechas de Anna com um sorriso. Toda vez que ele olhava para os olhos azuis e claros de Anna, ele não conseguia pronunciar as palavras que ele havia se preparado para dizer. As palavras que ele havia prometido a Rouxinol e que deveria transmitir para Anna. Embora Roland já estivesse decidido a fazer a confissão, ele só havia entendido quão difícil isso era quando tentou falar desse assunto com Anna pela primeira vez. Nenhuma justificativa poderia aliviar o peso em sua consciência. Nesses últimos dias, ele havia se ocupado preparando os livros e esboçando novos projetos numa tentativa de esquecer-se temporariamente das possíveis consequências dessa conversa que ele uma hora ou outra teria que ter com Anna. Contudo, sua indecisão também estava machucando as pessoas com as quais ele se importava, especialmente Rouxinol, que estava ansiosa por uma resposta. Roland sabia que ele não poderia mais adiar isso. Quando as caldeiras esfriaram e a turbina a vapor parou de rodar, Roland respirou profundamente e sussurrou no ouvido de Anna, venha ao meu quarto hoje à noite. Precisamos conversar. À noite,
Roland estava sentado em frente à mesa de seu quarto. Ele podia ouvir seus batimentos cardíacos pulsando em seu peito. Diferente do mundo moderno, ninguém nesta era se importa com a quantidade de mulheres que um nobre possui. Eu só estou seguindo meu coração. Ninguém vai pensar que isso é algo que quebra as normas sociais. Roland passava rapidamente uma série de motivos em sua mente, mas descartava uma por uma. Ele ouvia duas vozes em sua mente debatendo e brigando uma com a outra. Ele queria adicionar a última parte que faltava do livro didático, mas não conseguia se concentrar direito, pois sua mente estava um caos. Sua aflição terminou quando Ana empurrou a porta. A discussão acalorada em sua mente parou imediatamente. Roland colocou a pena de escrever na mesa e fixou seus olhos na garota. Ela usava um pijama folgado, e sua franja cobria a testa. Os olhos dela estavam serenos como sempre. Roland se lembrou de quando Ana havia esperado por ele voluntariamente na escada, após os meses dos demônios do primeiro ano. Ela nunca lamentava ou reclamava, e sim contava a ele tudo o que ela pensava e o que ela queria explicitamente. Agora era a vez dele. Roland puxou para a mesa e lentamente confessou que esteve incomodando ele por todo esse tempo. Após isso, ambos caíram em silêncio. O silêncio foi tão longo que Roland pensou que Ana iria dar meia volta subitamente e sair do quarto. Para sua surpresa, contudo, ele não notou nenhuma mudança na expressão de Ana quando olhou lentamente para ela. É isso? Roland foi pego de surpresa. O quê? Eu sempre me perguntei quando você me contaria isso. Ana se sentou ao lado dele. Ao mesmo tempo em que eu não queria que você me contasse rápido demais, eu também desejava que você me contasse o mais rápido possível. Agora eu finalmente não preciso mais me preocupar com esse assunto. Roland ficou de boca aberta. Você sabia desde o início. Ana respondeu sem rodeios. Eu sei que você gosta de rouxinol. Sua hesitação ao me contar isso só mostra que você se importa comigo. Mas eu também espero que você possa se abrir mais cedo para mim, pois eu quero compartilhar o seu fardo não importa o que seja. Ana deu um suspiro após essas palavras. Eu nunca sonhei em ter só para mim o afeto total de um membro da realeza. Eu pensei que eu ficaria muito contente em apenas estar com você. Mas depois que você me disse que um dia se casaria comigo, eu mudei de ideia. Roland, eu não vou te dividir com ninguém. Eu sinto muito. Você não precisa se preocupar, pois o amor não conhece o certo e o errado. Além disso, fico satisfeita que você tenha escolhido este momento para se confessar. Ana parou por um segundo e disse em seguida, você não é um homem deste mundo, não é? O coração de Roland quase parou. Ninguém, quer seja um nobre ou um civil, nunca se sentiria tão preocupado ou inquieto por causa desse tipo de problema, a não ser que ele viesse de um mundo completamente diferente. Ana continuou. Além disso, as pessoas deste mundo até que poderiam tratar uma bruxa de forma justa, mas nunca fariam amizade com elas. Você se lembra da nossa aposta? No livro, eu escrevi que você era um convidado de outro mundo, um mundo onde não havia inferno ou um abismo, e sim um lugar agradável. Você nos trouxe conhecimentos dos quais nunca ouvimos falar. Foi Deus que mandou você para mim. Neste momento, Roland percebeu que ele não precisava mais esconder sua identidade. Ele respondeu, você está completamente correta, exceto por alguns detalhes minúsculos. Ana riu baixinho. Eu também escrevi no livro que você uma hora me contaria sobre rouxinol. Parece que eu adivinhei duas coisas corretamente. Roland de repente descobriu que Ana não era só boa nos estudos. Ela também possuía uma perspicácia assustadora. Antes que Roland pudesse dar uma resposta, Ana segurou sua mão. Ela pronunciou as palavras lenta e decididamente. Eu não posso dar minha aprovação ao seu pedido, pelo menos não agora. Roland ficou atônito. O que ela queria dizer com pelo menos não agora? Isso queria dizer que ela concordaria algum dia no futuro. Eu sei o que te incomoda. Não se preocupe. Eu vou falar com ela. Mas agora é hora de dormir. Ana beijou a testa de Roland e disse, boa noite, Vossa Majestade. Com um pequeno barulho, a porta foi fechada. O quarto ficou quieto e tranquilo mais uma vez. Levou um bom tempo para Roland se recuperar do choque depois que Ana saiu. Ileazuit capítulo 648. A cidade real do Reino do Alvorecer atualmente passava por uma turbulência política extrema. Até mesmo Yorko, que não entendia muito de política, conseguia perceber facilmente essa tensão subjacente. Desde que o novo rei assumiu o trono, as residências haviam sido constantemente invadidas e vasculhadas pelos soldados.
Rumores sobre rebeliões dos lordes na fronteira continuavam a reverberar nas tavernas locais. As mercadorias estrangeiras haviam sido largamente reduzidas, e até mesmo a caravana de Yorko havia suspendido o comércio de escravos. Segundo Will, a Pemoia não apenas havia acolhido os escravos do reino de Coração de Lobo, como também os havia libertado da escravidão. Isso foi uma boa ação, mas infelizmente, o ato complicou o plano de Roland. Yorko não dava mínima para a interrupção do negócio, já que, para ele, não havia perda nenhuma nisso. A caravana havia sido fornecida por Denise, e o comércio de escravos não envolvia muito dinheiro. Ele realmente não se importava com o pouco dinheiro que ganhava desse comércio. Contanto que ele ainda pudesse ser o embaixador do reino de Castelo Cinza, cedo ou tarde ele encontraria outras oportunidades de negócio mais rentáveis. Por outro lado, houve progresso na formação da aliança. 3 dias após a coroação de Apen, Yorko foi convocado ao palácio e inquirido sobre os detalhes do acordo de aliança pelo novo rei. Depois que Apen soube que a igreja havia sofrido uma derrota severa na Serra do Vento Congelante, ele alegremente deixou a marca de seu dedo no acordo de aliança. Yorko ficou satisfeito ao saber que, após várias noites mal dormidas, a primeira missão que Sua Majestade lhe passara, por fim, havia sido oficialmente concluída. Seu bom humor, contudo, não durou muito tempo. Toda a sua fatuidade fora dizimada naquela mesma noite por um comentário de Ian. É tarde demais. Receio que essa aliança tenha perdido sua devida eficácia. Seu guarda disse. Além disso, Sua Majestade pode não gostar do jeito que o novo rei trata as bruxas. Timothy, que tinha essa mesma atitude hostil, é o melhor exemplo disso. Mas se quiser, você pode guardar esse acordo de aliança como uma lembrança. Era de conhecimento notório que Roland Wimbledon gostava das bruxas. Contudo, para Yorko, Roland não seria tão imprudente e estúpido a ponto de romper um acordo com o reino vizinho só por causa delas. Mesmo se Roland abominasse a atitude de Apen em relação às bruxas, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito disso. Afinal, os Moias estiveram reinando no Reino do Alvorecer por gerações, e Apen, como governante do reino, poderia conduzir e controlar o reino da forma que desejasse. Mas Yorko tinha que concordar com seu velho amigo, Roland. As bruxas eram lindas e inesquecíveis. Era impossível que coisas bonitas assim pudessem ser servas do diabo. Yorko balançou a cabeça, tentando se livrar desses pensamentos que o incomodavam. Ele era apenas um embaixador, cuja única missão era ser o garoto de recados de Sua Majestade. Quanto a comoções políticas e mudanças no cenário situacional, isso não tinha nada a ver com ele. Como hoje ele não tinha nada para fazer, Yorko planejava se encontrar com Denise para se divertir à noite. Ele estava prestes a sair quando o filho primogênito da família Luoxi, Otto, de repente bateu na porta. Yorko considerava a visita desse homem como o pior dos agouros. Esse homem nunca havia trazido notícias boas para ele. Em uma de suas visitas, Otto havia alegado que a informação que ele carregava poderia determinar se o reino de Castelo Cinza se manteria em pé ou seria devastado. Numa outra, ele havia se lamentado sobre a mudança desastrosa de personalidade do novo rei. Cada notícia que ele trazia fazia com que Yorko tivesse uma baita dor de cabeça. Se eu não tivesse insistido em manter contato com Otto Luoxi, Yorko teria escolhido simplesmente ignorar a presença deste homem. Ele mandou chamar e imediatamente pediu para que Otto entrasse. Você tem alguma outra notícia para Sua Majestade Roland? Não, não por enquanto. Otto encheu uma xícara de chá para si mesmo e perguntou, você tem planos para hoje à noite? Sim. Coisas muito importantes. Yorko mentiu. Ele queria que Otto saísse logo. Denise lhe concederia uma noite romântica, enquanto que esse cara lhe daria apenas uma noite de insônia. Cancele tudo o que você tiver que fazer esta noite. Eu quero te pedir um favor. Otto deu-lhe um envelope preto. Yorko abriu o envelope e viu um cartão de convite, cujo selo era a cabeça de um dragão negro, idêntico ao desenho que havia na moeda de ouro real. Após ler a carta, Yorko balançou a cabeça. Você quer que eu vá nesse leilão com você? Eu não tenho dinheiro para te ajudar nos lances. Na verdade, Denise já o havia levado a esse tipo de leilão algumas vezes. Os itens eram de fato de extrema raridade, mas os preços também eram surpreendentemente altos. Um lance de 1000 moedas de ouro era bastante comum em leilões como esse. Yorko se perguntava de onde esses mercadores ricos coletavam tanto dinheiro. Otto secou a xícara de chá com um só gole. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Ao me ajudar,
Você na verdade estará ajudando o seu rei. Me fale mais sobre isso. Eu, que estava sentado ao lado de Yorko, falou. Otto respondeu com um tom de voz baixo, eu fiquei sabendo que vão vender uma bruxa nesse leilão. Oh, inferno! Yorko praguejou em pensamento. Ele sabia que essa não era uma boa notícia. Todo mundo sabia que o novo rei estava caçando as bruxas. Se fosse um tempo normal, ele definitivamente iria junto com prazer. No presente, contudo, ele preferiria ficar longe das bruxas. Essas pessoas não têm medo de enfurecer o rei Apemoia. Yorko deixou o resto de suas palavras não ditas. As três famílias devem se unir e apoiar completamente o rei. Parece que você está se opondo à ordem real. Embora a cidade do Resplendor esteja dentro do território dos Moias, ainda há alguns lugares em que o braço do rei não consegue alcançar. Otto deu de ombros. O leilão será realizado pelos ratos. Ratos não seriam capazes financeiramente de realizar esse leilão. E o respondeu de forma indiferente. Exatamente. Otto deu um aceno de aprovação com a cabeça. O leilão não é tão formal assim, mas é organizado por alguns dos comerciantes locais mais poderosos. Eles são chamados de mercadores negros. Essas pessoas geralmente conduzem atividades clandestinas, grande parte das quais envolvem o comércio de escravos. Yorko perguntou, mas que eu saiba tem uma feira de escravos no lado externo da cidade. Por que eles tiveram que recorrer à clandestinidade? Você vai entender quando chegar lá. Os Peytons podem ir conosco. O interesse de Yorko foi despertado, mas ele não queria seguir cegamente as instruções de Otto. Você está falando daquela comerciante com quem você costuma sair todas as noites. Não, ela não pode. Otto disse sem rodeios. Os mercadores negros são muito rigorosos com a seleção de seus convidados. Ela é uma comerciante com uma reputação acima da média, mas não é bem conhecido o suficiente para participar desse leilão. Você que vai comprar a bruxa. E eu trouxe o assunto principal de volta. Não eu, o embaixador que vai. Otto apontou para Yorko. A família Lyoshi é muito próximo da família real. Atrairá atenção indesejada se eu comprá-la. Contudo, será bem compreensível se o embaixador de Castelo Cinza desejar comprar uma bruxa para saciar seus desejos. Eu cuidarei do pagamento. Espero que vocês possam transportá-la para o território de Sua Majestade Roland via a rota comercial que vocês abriram antes. Ninguém suspeitará de nada se ela estiver escondida na delegação. Mas o comércio de escravos foi suspenso. E o estendeu os braços. Não sabemos quando o negócio será retomado. Bem, vocês podem esconder a bruxa no meio de alguma outra carga. Por que você está tão decidido a fazer isso? Por causa de uma velha amiga. Otto hesitou por um momento. Ela é uma bruxa. Eu achava que ela tinha caído do penhasco e morrido, mas depois eu a encontrei na região oeste do reino de Castelo Cinza. Sua Majestade Roland Wimbledon me disse uma vez que cada bruxa era preciosa e que elas não deveriam morrer por causa das calúnias maliciosas e falsas acusações da igreja. Eu também quero que essa bruxa tenha boas companhias. Bem, é o seguinte, eu preciso, enquanto Yorko ainda procurava por desculpas para rejeitar o pedido de Otto, e o Falques falou, entendo. Deixe isso com o senhor embaixador. Heliaswit capítulo 649, obrigado. Eu virei aqui novamente hoje à noite. O queixo de Yorko caiu. Seus olhos cheios de espanto. Parecia que algo estava errado ali. Eles simplesmente o haviam ignorado. Ele, que era o real embaixador do reino Castelo Cinza. Depois que Otto saiu, Yorko mal podia esperar para começar um bate-boca. Toda sua reclamação, contudo, ficou presa na garganta quando Will disse, isso também é o que Sua Majestade deseja. Yorko colocou a mão na testa. Você tem certeza? Eu represento o reino de Castelo Cinza. Se o rei do reino do Alvorecer souber que estou transportando uma bruxa, a relação entre as duas nações se deteriorará novamente e todo o trabalho que fizemos terá sido em vão. O que faremos? A Pemoia não vai se concentrar em coisas triviais como essa. E mesmo que lhe descubra, as bruxas são mais valiosas que essa aliança. E o afirmou. Aliás, meus homens já checaram se há alguma bruxa escondida entre os refugiados quando eles fizeram a varredura. É? Nenhuma. E balançou a cabeça. Há duas possibilidades. Uma é que realmente não há bruxas entre os refugiados. A outra é que elas se disfarçam muito bem, misturando-se com a multidão. De qualquer forma, se você puder trazer uma bruxa para Sua Majestade, ele certamente vai despejar montanhas de recompensa em você. Você sabe muito bem o quanto Sua Majestade aprecia as bruxas.
Ciente de que esse era um pedido de seu velho amigo, Roland, Yorko não tinha escolha senão aquecer de má vontade. Ele tentou apaziguar sua mente convencendo-se de que esse leilão era apenas outra forma de explorar este reino. Yorko estava realmente curioso sobre quais tipos de escravos seriam vendidos num leilão em que até mesmo Denise não seria elegível para participar. Otto apareceu na entrada da mansão assim que a noite estava prestes a cair. Yorko subiu numa carruagem esplêndida, que não possuía nenhum emblema. Decorada com um tapete grosso de pelo, a carruagem também tinha duas correntes que se penduravam do teto. Yorko não precisava perguntar para saber o que eram essas correntes e para o que elas serviam. Eu não esperava que você tivesse um gosto tão peculiar. Yorko assobiou. O rosto de Otto ficou um pouco vermelho. Essa carruagem não é a que eu uso no dia a dia. Comprei ela porque é mais adequada para o que iremos fazer, já que queremos prender alguém enquanto evitamos olhares curiosos. Você não precisa explicar. Eu entendo. Yorko avaliou as algemas que havia no fim das correntes e perguntou: posso pegar essa carruagem emprestada por alguns dias depois que os negócios terminarem? Claro. 50 moedas de prata por dia e, de brinde, você ainda terá o serviço de um cocheiro. Otto escolheu um lugar confortável e se deitou após informar o destino ao cocheiro. Vai demorar um pouco para chegarmos lá. É melhor que você tire um cochilo. Quanto tempo? Por volta de 1 hora. Iremos para o subúrbio da cidade do Resplendor. Yorko puxou ar pela boca, surpreso. Mas assim não conseguiremos mais retornar hoje para a cidade real do Reino do Alvorecer. Depois do pôr do sol, eles fecham o portão da cidade, não é? Os mercadores negros nos fornecerão acomodações e comida. Na verdade, eles fornecerão tudo o que você pode ter na cidade do Resplendor. Falando assim parece até que esse lugar é um mercado que vende tudo. Basicamente isso. A única diferença é que tudo é clandestino. Otto explicou. Eu só fui lá uma vez, então eu não sei se houve algumas mudanças no procedimento do leilão. Mas eu acho que não haverá problema contanto que você siga o guia. Após comprar a bruxa, você não precisa esperar até o fim do leilão. Você pode retirá-la diretamente de um local que fica atrás do palco. Uma serva guiará você até seu quarto. Espera aí. Yorko olhou para Otto, surpreso. Você não vai comigo? Só há um cartão de convite. E quanto ao pagamento? Otto sorriu. A carta negra representa dinheiro. É um passe emitido pela Câmara de Comércio. Com essa carta, você poderá dar seus lances tranquilamente. Sem limite. Os olhos de Yorko se arregalaram. Claro que tem um limite. Mas é bem maior que o preço normal de uma bruxa. Pelo que eu sei, a última bruxa vendida lá foi levada por um lance de 1000 moedas de ouro. Mas já que o rei Apen ordenou que erradicassem as bruxas, o preço final deve ser um pouco menor agora. 1000 moedas de ouro. Os nobres de classe alta gostam mesmo de jogar dinheiro ao vento, não é? Yorko se considerava pobre frente a essas pessoas extravagantes. E também, para obter a confiança dela, é melhor que você não a toque. Otto tossiu. Afinal, ela não é uma escrava de verdade. Fazer isso só lhe trará problemas indesejados. Eu certamente compreendo. Yorko suspirou. Ela é uma mulher de Sua Majestade. Eu não sou louco de encostar um dedo nela. De qualquer forma, é bom que você cubra o rosto dela quando sair de lá. Encontrarei você amanhã. Após passar pelo portão da cidade, a carruagem os levou em direção ao oeste. Ela só parou de andar quando a escuridão da noite engoliu o último raio de sol. Exatamente como Otto havia dito, eles chegaram ao destino após 1 hora de viagem. O local do leilão, à primeira vista, se parecia com qualquer outra residência normal. Havia um pátio vazio rodeado por uma cerca dentada, e em seu centro havia uma casa feita de barro e palha. Mais atrás, havia campos agrícolas onde o trigo já havia sido colhido, e que agora só havia pilhas e mais pilhas de palhas de trigo que se amontoavam pelo chão. Entretanto, Yorko notou que havia várias tochas acesas espalhadas pelos campos agrícolas, indicando que havia alguém vigiando o local. Normalmente, ninguém vigiaria a fazenda de um civil. Depois que o guarda checou o cartão de convite, Otto e seus homens permaneceram no pátio, enquanto que Yorko entrou na casa de barro com uma guia. Após descer por uma escada de madeira e passar por um túnel estreito artificial, uma gruta, imensa de calcário entrou no campo de visão de Yorko. A gruta tinha cerca da metade do tamanho da praça da cidade do Resplendor. Sob a luz tremeluzente das tochas,
Yorko conseguiu ver inúmeras cavernas pequenas em ambos os lados da gruta, todas bem escuras, levando para só Deus sabe onde. O chão da gruta havia sido polido e azulejado. O local estava tão decorado que, se não fosse pelas estalactites no teto sobre sua cabeça, Yorko nunca teria pensado que na verdade ele estava dentro de uma gruta subterrânea. O salão estava repleto de pessoas que esperavam o começo do leilão. Yorko agora entendia o que Otto queria dizer com não é tão formal assim. Com exceção do local, o resto não era lá muito diferente de algo que poderia ser feito pelos ratos. Por exemplo, o local era muito mal iluminado. Senhor, por aqui. A guia o conduziu para o assento designado e se sentou próximo a ele. Estarei ao seu dispor durante todo o leilão. Por favor, sinta-se à vontade para me fazer qualquer pergunta sobre nossos produtos. Com essas palavras, a guia colocou a mão de Yorko nos seios macios dela. Sob a luz fraca do local, Yorko conseguiu ver um queixo pontudo e lábios carnudos por detrás da máscara da guia. Isso também é uma parte do serviço de vocês? Yorko apalpou os seios dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Qual é o seu nome? O senhor pode me chamar de número 76 sublinhado. O hálito dela estava repleto de fragrância. Yorko tinha que admitir que seu pensamento de antes estava errado. Os ratos nunca conseguiriam contratar mulheres tão bem treinadas como essa. Se todo convidado estivesse acompanhado de uma guia tão exuberante como número sublinhando 76 sublinhado, só o custo de contratar essas garotas seria tremendo. É sempre tão escuro aqui? Yorko acariciou o braço mácio da guia enquanto erguia as sobrancelhas. Eu não vou conseguir ver claramente os produtos no palco com uma luz tão fraca como essa. Na verdade o senhor conseguirá ver muito bem. Só espere mais um pouco. A garota riu suavemente. As palavras de número sublinhando 76 sublinhado logo foram confirmadas pelo som de algum metal sendo arrastado. Em um segundo, vários cabos de ferro foram jogados do teto, e cada um deles estava conectado a uma pedra estranha na ponta. A luz que irradiava dessas pedras era dezenas de vezes mais brilhante que das tochas. De repente, Yorko conseguiu ver o palco à frente dele perfeitamente. Um homem, usando smoking, subiu no palco e se curvou para a audiência. Obrigado por esperarem. Que comece o leilão dos mercadores negros. Release capítulo 650. O que são essas pedras brilhantes? Apesar do brilho forte, Yorko olhou fixamente para o objeto que iluminava o palco, surpreso. Vocês também vendem isso aqui no leilão? Essas pedras têm vários nomes. Por exemplo, pedras do sol ou cristais de luz. Mas nós preferimos chamá-las de pedras mágicas, pois é dito que essas pedras vêm do covil dos demônios. Número sublinhando 76 sublinhado explicou em voz baixa. Os mercadores negros uma vez venderam uma dessas pedras no leilão, e o lance final foi de quase 3.000 moedas de ouro. Elas são bem caras e escassas, então é bem raro vê-las sendo leiloadas. Pelo menos, não é algo que está incluído na lista de produtos à venda no leilão de hoje. Ela parou por um segundo e perguntou, Senhor, é a sua primeira vez vindo aqui? Bem, quase isso. Yorko esfregou o nariz para esconder sua inquietação. Se uma pedra custava tanto assim, então todas as pedras mágicas usadas para a iluminação do palco valeria mais de 10.000 moedas de ouro. Esse leilão era extravagante demais. A guia pareceu ter percebido a inquietação de Yorko. Ela se aproximou dele e sussurrou em seu ouvido, como se fosse uma amante, não se preocupe, senhor. Cada convidado que participa do leilão pela primeira vez fica chocado com as pedras mágicas. Isso não passa de uma ferramenta que os mercadores negros usam para mostrar o poder deles. Você também é uma dessas ferramentas, não é? Quando o assunto era dinheiro, Yorko perdia feio para esses nobres extravagantes, mas quando se tratava de conversar com mulheres, ele era melhor do que ninguém. Enquanto seu desconforto desaparecia gradualmente com os sussurros suaves da guia, Yorko colocava seu braço em volta da cintura da mulher e chegava cada vez mais perto dela. Não até que eu consiga a sua aprovação. Você já tem a minha aprovação. Bem, depois do leilão, eu ainda estarei ao seu serviço, senhor. Ela assentiu com a cabeça gentilmente. Yorko lentamente começou a gostar deste lugar. Quando seus olhos voltaram para o palco, ele já havia perdido 2 rodadas de leilão. Esses primeiros 2 produtos à venda aparentemente não foram tão atraentes para o público, já que poucas pessoas mostraram interesse neles. Assim como nos leilões que ele havia participado com Denise, as primeiras rodadas não passavam de aperitivos.
O prato principal normalmente viria na fase final. Otto especulou que a venda da bruxa muito provavelmente não aconteceria no final do leilão e estimou que o valor do lance final não passaria de 700 a 800 moedas de ouro. Esses comerciantes buscavam coisas mais exóticas e estimulantes do que escravas bonitas. A audiência finalmente se agitou um pouco quando a primeira pessoa à venda foi empurrada para o palco. Era uma mulher jovem e com uma aparência bem comum no geral, entretanto, a pele dela era bastante clara e bem cuidada. Yorko notou que a garota, diferente dos escravos vendidos no mercado de escravos que ficavam completamente nus, estava glamourosamente vestida com um traje caro que somente os nobres poderiam se dar ao luxo de comprar. Em outras palavras, ela se parecia exatamente como uma dama da nobreza. Por que eles vestiram essa escrava como uma nobre? Yorko cutucou a cintura de número sublinhando 76 sublinhado. É para poder vendê-la por um preço maior? Agil corrigiu com um sorriso. Não é uma escrava vestida como uma nobre, e sim uma escrava nobre. Qual é a diferença? Espera aí. Os olhos de Yorko se arregalaram. O que você disse? Ela é uma verdadeira nobre. Número sublinhando 76 sublinhando fez um gesto com a mão para que Yorko diminuísse o tom de voz. Ela não é uma parente distante de algum nobre, e sim uma nobre de linhagem pura, a herdeira legítima de uma grande família. Cavalheiros, os senhores veem esta dama aqui? O leiloeiro anunciou com uma voz alta. O nome dela é Apnir Tanfek, a filha do conde do Bosque das Pedras do Reino de Coração de Lobo. Já que o pai dela lamentavelmente morreu na batalha contra a igreja, ela é agora oficialmente a nova condessa do Bosque das Pedras. Os Tanfeks são uma família proeminente com um legado de mais de 300 anos. Contudo, acredito que todos os senhores estejam mais interessados no incidente do Jade, que aconteceu 20 anos atrás. Essa é uma boa chance para retaliar. O lance inicial é de 300 moedas de ouro. Sintam-se à vontade para darem seus lances. 310. Alguém vozeou imediatamente. 350 moedas de ouro. 400. Um rebanho de loucos, Yorko comentou, incrédulo, enquanto os lances aumentavam. Vender uma nobre verdadeira como uma escrava. Essa é uma ofensa capital que nenhum reino iria tolerar. Havia uma regra subentendida entre os nobres de que o sangue dos nobres estava acima de tudo. Qualquer um que representasse uma ameaça a essa regra seria considerado inimigo de todos os aristocratas. Era também por esse motivo que uma compensação seria paga em troca da vida dos nobres se estes porventura fossem derrotados em alguma batalha. Contanto que a linhagem deles ainda existisse, suas famílias mais cedo ou mais tarde voltariam ao poder. Essa regra da nobreza se manteve inalterada por centenas de anos, e era bastante respeitada. Este leilão, contudo, confrontava abertamente toda a classe aristocrática. Número sublinhando 76 sublinhado deu de ombros. Ficará tudo bem, contanto que ninguém saia espalhando por aí. Ninguém atribuirá o fim da linhagem Tanfek aos mercadores negros, já que a verdadeira culpada é a igreja. O que vai acontecer com essa nobre? O leiloeiro acabou de dizer retaliar, não foi? A guia começou a rir. 20 anos atrás, os Tanfeks abaixaram à força o preço das jades, tudo isso para ganho próprio. Isso fez com que muitos comerciantes de jade tivessem prejuízos tremendos. Então a retaliação deles, com certeza será cruel. Nobres como ela, que perderam tudo, estão fadadas à desgraça, assim como as bruxas. Depois da mulher, outros nobres do reino de Coração de Lobo e do reino de Inverno Eterno começaram a ser empurrados para o palco. Havia homens e mulheres. Os homens nobres, por possuírem uma vida útil maior, eram mais populares do que as mulheres nobres. Você vai entender quando chegar lá. Yorko se lembrou das palavras de Otto. Ele agora entendia por que esse leilão acontecia na clandestinidade. E também entendia por que os mercadores negros possuíam um critério de seleção rigoroso em relação aos convidados. Além da riqueza e identidade de seus convidados, os mercadores negros também atribuíam grande importância se o convidado genuinamente tinha a intenção de fazer uma compra. Em outras palavras, eles só aceitavam potenciais compradores, pessoas que estavam no mesmo barco que eles. A bruxa que Yorko pretendia comprar era o 10º produto. Era inegável que, embora amarrada, a bruxa era consideravelmente mais bonita que qualquer uma das nobres que foram previamente apresentadas. O cabelo negro e desarrumado dela chegava até os ombros. Nos braços e pernas dela, havia marcas de chicotada. Evidentemente, ela havia sido bastante torturada desde que foi capturada.
Mas apesar de seu corpo magro e abatido, ela possuía um rosto encantador e um charme inefável. O leiloeiro exclamou: esta é uma bruxa refugiada sem nome do reino de Coração de Lobo. Ela pode curar a si mesma com o poder dos demônios. Graças às informações passadas por nossos caros cidadãos, nós conseguimos capturar esse valioso tesouro. Pensem comigo, uma bruxa que pode se curar sozinha. Os senhores podem fazer o que quiserem com ela, e no momento seguinte ela estará curada. O lance inicial será de 500 moedas de ouro. Sintam-se à vontade para darem seus lances. 510, 560, 600. Yorko não deu seu lance imediatamente. Ele queria esperar um pouco mais, até que os lances começassem a ficar mais acirrados, com menos pessoas participando. Somente assim ele possivelmente obteria o grande prêmio. Para sua surpresa, contudo, o valor dos lances logo excedeu 800 moedas de ouro, valor que Otto havia previamente estimado. E não parou por aí. Imediatamente, os lances ultrapassaram o valor de 1000 moedas de ouro. Os lances continuaram a aumentar e não havia sinais de que iria parar tão cedo. Yorko sentiu a palma de sua mão começar a suar. Heleazwit capítulo 651. Talvez essa fosse a habilidade da bruxa. Yorko percebeu que o filho primogênito da família Lyoshi, Otto, havia apenas ouvido que uma bruxa seria leiloada, mas não levou em consideração a habilidade dela. Uma habilidade perigosa e excêntrica obviamente reduziria o valor de uma bruxa, já que ninguém queria ser morto. Independentemente se as bruxas possuíam ligação com os demônios ou não, elas não eram pessoas normais e era muito arriscado comprá-las. Mas a habilidade dessa bruxa não soava formidável. A autocura não era capaz de ferir pessoas, ao invés disso, atendia às necessidades de algumas pessoas curiosas, então o preço seria inesperadamente alto. O senhor não deseja dar um lance. Número sublinhando 76 sublinhado tomou a iniciativa de perguntar. HMM. Espere mais um pouco. Yorko enxugou o suor das mãos, pensando. Otto disse que a carta negra simbolizava dinheiro, mas qual é o limite? 1000? 2000 moedas de ouro. Se o valor da bruxa acabar ultrapassando o limite da carta negra, o que será que os mercadores negros vão fazer? Será que eles vão me fazer pagar o dinheiro que faltar? Uma série de perguntas passava pela mente dele e o fazia se sentir extremamente nervoso. Ele não tinha nem 100 moedas de ouro na mão, quanto mais 1000. Neste momento, os lances começaram a ficar mais apertados. Cada aumento era por volta de 10 moedas de ouro e o intervalo entre eles ficava cada vez maior. 1260 moedas de ouro. Alguém dá mais? Yorko sabia que ele perderia a bruxa se ficasse em silêncio. Ele rangeu os dentes, pensando. Se a carta negra não for suficiente para pagar, mostrarei a eles que eu sou o embaixador do reino de Castelo Cinza. Eles não se atreverão a machucar o mensageiro de um reino. Após isso, farei com que Otto pague amanhã o dinheiro que faltar. Faço o lance, 1500 moedas de ouro. Ele disse com uma voz profunda. Como desejar. Número sublinhando 76 sublinhado levantou a mão direita e disse, 1500. Ouvindo isso, todos os convidados começaram a falar ao mesmo tempo, aparentemente surpresos. O aumento significativo de 300 mostrava a resolução do comprador em obter a bruxa. Além disso, também dava um recado aos outros competidores para que não dessem mais lances. Já que apenas os mais ricos e poderosos recebiam convites dos mercadores negros, os compradores consideravam mais importante manter um bom relacionamento do que persistir na compra de um produto de entretenimento. Sob tais circunstâncias, os outros compradores naturalmente pararam de dar lances. Yorko estava utilizando uma técnica de leilão que ele aprendeu com Denise para fazer os outros compradores pararem de competir com ele. Contudo, ele não conseguiu o que queria. 1800. Uma nova voz veio do público imediatamente. Seu coração apertou abruptamente. A mesma técnica de leilão indicava que esse comprador também estava determinado a obter a bruxa. Senhor? Número sublinhando 76 sublinhado perguntou. 2000. Yorko cerrou os punhos com força. Depois que a guia retransmitiu o lance de Yorko, o outro comprador continuou a aumentar o valor, dizendo, 2300. Droga. Esse preço tá alto demais, mesmo para essa bruxa que pode se curar. No mercado de escravos, uma escrava de alta qualidade não passa de 100 moedas de ouro. Com mais de 2000 moedas de ouro, é possível comprar mais de 20 delas sem ter que se preocupar em violar as leis do Reino do Alvorecer.
Por que insistir numa bruxa? Com esses pensamentos em mente, ele olhou para trás, e para sua surpresa, ele notou que o guia do outro comprador era um homem. O guia é selecionado de acordo com o gênero do comprador, não é? Então outro comprador é uma mulher? Por que ela quer comprar uma bruxa? Para ficar olhando. Yorko perguntou, indignado, para número sublinhando 76 sublinhado. O que o senhor disse sobre a escolha do guia é verdade, a não ser que o convidado tenha gostos especiais. Número sublinhando 76 sublinhado assentiu com a cabeça e perguntou, o senhor quer aumentar o valor novamente? Vai aumentando em 200 moedas de ouro em cada lance até ela desistir. Yorko decidiu comprar a bruxa a qualquer custo. Ele duvidava que o outro comprador era mais rico do que as três grandes famílias do Reino do Alvorecer. Afinal, isso foi o que Otto pediu para ele fazer. Se houvesse algum problema, Otto daria conta. Enquanto os dois competiam, os outros convidados sussurravam uns com os outros, mostrando grande interesse nessa disputa. Quando o valor do lance chegou a 4.000 moedas de ouro, o outro comprador finalmente ficou em silêncio. Mas o valor acabou sendo 5 vezes maior do que o estimado por Otto. 4.000. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O leiloeiro falava lentamente, o que fazia Yorko ficar ainda mais apreensivo. Ele sentiu o impulso de roubar o lugar do leiloeiro e bater logo com o martelinho na mesa. Por sorte, aquela voz dos infernos não soou novamente. Dou-lhe 13 vendido. Yorko respirou profundamente e se recostou na cadeira acolchoada, sentindo suas costas ensopadas de suor. 4.000 moedas de ouro. Essa bruxa vale uma fortuna. Acho que eu nunca conseguiria juntar essa quantia em toda a minha vida. É assim que os grandes nobres gastam o dinheiro deles. Com este pensamento, ele de repente sentiu que sua vida esbanjadora na cidade do resplendor não passava de uma grande piada aos olhos desses nobres. A guia disse sorridentemente, Senhor, meus parabéns. O produto número sublinhando 10 sublinhado é seu agora. Várias pessoas ao redor olhavam para ele com respeito, já que ele havia gastado 4.000 moedas de ouro numa mercadoria consumível. No Reino do Alvorecer, a riqueza representava prestígio. Mesmo tendo ficado aflito e preocupado durante o leilão, Yorko estava muito satisfeito por ter passado por essa experiência maravilhosa, pois, pela primeira vez, as pessoas olhavam para ele com respeito, e não desprezo. Yorko desfrutou dessa sensação por um momento e perguntou, os próximos produtos também são escravos? Sim, exceto pelo último. Dizem que é um item muito raro que deu muito trabalho para os mercadores negros obterem. Número sublinhando 76 sublinhado respondeu. Você também não sabe o que é? Não, não sei, aliás, nenhum guia sabe. Nosso chefe fez isso para enfatizar ainda mais a qualidade mística desse item. Ele só nos contou que é uma relíquia antiga incrustada com pedras mágicas. Ela respondeu. Então esse item pode brilhar? Mas há pouco você me disse que não teria pedras mágicas sendo vendidas no leilão de hoje. Yorko torceu os lábios e disse. Número sublinhando 76 sublinhado explicou. Não existe apenas um tipo de pedra mágica. Algumas pedras não podem brilhar, mas ainda assim são joias da melhor qualidade, tais como a estrela azul, que fora vendida por um preço de 3.400 moedas de ouro há 6 meses. A estrela azul era uma pedra mágica que não brilhava na luz do dia, mas na escuridão, era possível ver inúmeras estrelas brilhando em seu interior. Pedras como ela são muito mais preciosas do que qualquer gema comum. E muito mais caras também, pelo visto. Para ser vendida por 3.400 moedas de ouro. O quão linda essa pedra mágica deve ser? Yorko pensou e não pôde deixar de ficar curioso. Agora que ele havia concluído a missão dada por Otto, ele planejava passar o resto do tempo aqui vendo esses produtos magníficos para depois se gabar na frente de Denise. Contudo, ao ver o último item do leilão, ele se sentiu bastante desapontado. Era uma espada. Havia 4 pedras preciosas de cores diferentes incrustadas no punho da espada. Yorko se perguntou se o leiloeiro apresentaria isso como um tipo de joia ou uma arma. O leiloeiro começou a falar um monte de coisas sobre a espada. Ele disse que a espada havia sido encontrada num monumento antigo localizado na Cordilheira Intransponível, e que baseado nas pinturas que havia nas paredes ao redor, havia pertencido a uma guerreira inigualável. Com essa espada, essa guerreira conseguiu mudar fenômenos astronômicos, e os inimigos dela eram os demônios do inferno. Yorko riu dessas palavras do leiloeiro.
Teria sido melhor se o leiloeiro tivesse retirado essas 4 pedras preciosas da espada e as vendido separadamente. A espada foi apresentada com um preço inicial de 50.000 moedas de ouro, o que fez com que todos os convidados explodissem em alvoroço. Como resultado, ninguém quis dar um lance e essa rodada do leilão acabou rapidamente. Onde está a bruxa que eu comprei? Yorko tocou na coxa de número sublinhado 76 sublinhado e perguntou. Ela já foi colocada no meu quarto. Mas é claro que sim. Número sublinhado 76 sublinhado sorriu. Os mercadores negros prepararam tudo para o senhor. Siga-me, por favor. Release-it capítulo 652. A guia segurou na mão de Yorko, levando-o para o local onde a bruxa estava. Yorko mal conseguia ver o chão direito, mas a guia não desacelerou os passos. Aparentemente, a visão dela no escuro era muito boa. Além disso, ele pôde notar que número sublinhado 76 sublinhado não era mais fraca que ele. Os grandes calos na mão dela não combinavam com o corpo esbelto que ela possuía. Além de servir os convidados, ela provavelmente também exercia a função de guarda. Seria ótimo se tal pessoa pudesse ser comprada nos mercadores negros, pois treinar uma dessas não era algo fácil. Embora o Falks fosse um cara esperto, ele estava sob o comando direto de seu velho amigo, Roland, e definitivamente não o seguiria para sempre. Sem falar que seria um pouco chato um homem ser seu guarda. Seria mais apropriado trocá-lo por número sublinhado 76 sublinhado. Claro, isso era simplesmente um pensamento de Yorko. Afinal, a carta negra não pertencia a ele, e as 4.000 moedas de ouro já haviam ultrapassado em muito o orçamento de outro. Gastar uma quantia adicional de dinheiro para fins próprios provavelmente complicaria sua relação com a família Liuxi, que era uma das 3 grandes famílias. Após entrar numa outra caverna menor, Yorko percebeu que a maioria dos canais subterrâneos não era artificial, e sim natural, e que a luz da tocha pareceu ter ficado mais forte devido ao terreno estreito. Além disso, o céu noturno poderia ser vagamente visto por várias fendas pequenas que havia no teto da caverna. Os caminhos entrecruzados levavam para cavernas ainda mais profundas. Algumas dessas cavernas serviam como hotéis, outras como bares. Era como se fosse uma cidade subterrânea. A presença de um guia para cada convidado realmente era algo essencial, senão seria bem fácil se perder nesse emaranhado de canais subterrâneos. A propósito, como eu faço o pagamento? Yorko perguntou. O senhor só precisa me passar a carta negra. Número sublinhado 76 sublinhado disse com um sorriso. Eu farei o resto do procedimento para o senhor. Enquanto isso, o senhor pode visitar nossas tavernas, casinos e jacuzzis. Os mercadores negros fornecem quaisquer serviços, seja para diversão ou relaxamento. Tudo o que eu comprar será descontado da carta negra. Sim. E se eu quiser comprar você? O senhor só precisará pagar 500 moedas de ouro para os mercadores negros. Número sublinhado 76 sublinhado respondeu suavemente, como se já estivesse acostumado a esse tipo de pergunta, e continuou, o senhor quer me comprar? Se dar bem não é algo que está relacionado a quanto tempo passamos juntos, e sim a quanto nos divertimos. Yorko se esquivou da pergunta e continuou, estou certo ou não? O senhor está certíssimo. Ela riu. Enfim, posso dar uma olhadinha em seu rosto? Não mesmo. Número sublinhado 76 sublinhado balançou a cabeça e disse. Sou proibida de tirar a máscara, a não ser que o senhor me compre. É uma regra dos mercadores negros. Mas você disse antes que poderia me fornecer qualquer serviço, claro. Número sublinhado 76 sublinhado passou o dedo nos lábios e disse provocantemente. Essa máscara não me impede de te servir, senhor. Yorko se sentiu ainda mais animado. Chegamos. Este é o seu aposento. Número sublinhado 76 sublinhado levou até uma porta de madeira que havia no fim da caverna. Na porta estava escrito número sublinhado 76 sublinhado, que era o mesmo número da guia. O aposento é dividido em 2 áreas, externa e interna. Eu dormirei na área externa. O senhor pode me chamar se precisar de alguma coisa. Yorko ergueu as sobrancelhas e perguntou depois de abrir a porta, essa é a área externa? A caverna era mais estreita na frente e mais larga atrás, e o espaço da área externa era apenas o suficiente para acomodar uma pessoa. Seria como dormir num estábulo, já que o chão estava coberto por palha de trigo. Sim,
Eu sei que não é muito agradável, mas estamos no subterrâneo. Não é tão fácil encontrar um bom aposento aqui. A guia falou de forma indiferente e, em seguida, abriu a segunda porta que levava para a área interna. Da mesma forma, a área interna também não era lá muito espaçosa. O local podia acomodar somente 2 camas e 2 cadeiras acolchoadas. MMMM. MMMM. Yorko viu a bruxa que ele comprou no leilão assim que entrou na área interna. Ela estava presa na parede por argolas de ferro, com as pernas e braços arreganhados, e com um pano enfiado na boca. Ela começou a se debater com medo assim que viu que alguém havia entrado. Ele imediatamente xingou os mercadores negros em pensamento enquanto retorcia os lábios. Ele pensou que seu aposento seria um lugar magnífico dividido em vários compartimentos com um lugar especialmente usado para prender os escravos, mas acabou que tudo era tão pobre. Como eu vou poder desfrutar de uma boa noite com número sublinhando 76 sublinhado assim? Fazendo pornô na frente de uma bruxa. Para obter a confiança dela, é melhor que você não a toque. Yorko se lembrou das palavras de outro e pensou, com certeza fazer pornô na frente dela seria mais traumático. Os mercadores negros têm algum outro aposento disponível? Digo, um bem maior que este daqui. Ele perguntou, impotente. Considerando que alguns convidados possuem altas exigências em relação ao aposento, nós também oferecemos casas semiabertas que ficam próximas da superfície, além de aposentos ao lado de um rio subterrâneo. Esses comerciantes realmente querem ganhar dinheiro de toda forma, não é? Quanto custa o aposento mais barato? 3 moedas de ouro por noite. Esse dinheiro é o suficiente para pagar uma estadia de 15 dias num bom hotel da Cidade do Resplendor. Yorko criticou calado. Contudo, essa quantia não é nada se comparada às 4.000 moedas de ouro que já foram gastas com a bruxa. Acho que Otto não vai se importar muito se eu gastar um pouquinho mais. Considere isso como uma taxa de serviço. Ele olhou para número sublinhando 76 sublinhado e disse, me dê um minuto sozinho. Eu quero falar com a bruxa sós. Assim que eu terminar, te chamo. Sim, senhor. Número sublinhando 76 sublinhado disse respeitosamente e saiu da área interna. Quando Yorko tirou o casaco e se aproximou da bruxa, ela começou a se debater com mais força ainda, e parecia aterrorizada. Ele suspirou enquanto cobria o corpo dela com o casaco e dizia, escute, uma pessoa me confiou uma missão de vir aqui te salvar. Contanto que você não faça barulho, ninguém vai te machucar. Tudo ficará bem. Por favor. Acene com a cabeça 2 vezes se você entendeu. A bruxa parou de se debater e olhou para Yorko por um bom tempo, como se não tivesse acreditado no que acabara de ouvir. O embaixador teve que repetir o mais calmo e lentamente possível. A bruxa era muito bonita, mas não fazia o tipo dele. Ela finalmente acenou com a cabeça desta vez. Yorko ficou aliviado e estendeu a mão para remover o pano da boca da bruxa. Quem é você? Ela perguntou após tossir. Alguém que veio para te salvar. Yorko se sentou na cama e perguntou, você tem um nome? Ami. Ela parou por um momento e continuou, por que você não me solta se está aqui para me salvar? E se você fugir? Eu não tenho mais 4.000 moedas de ouro para te comprar de novo se você for capturada. Yorko deu de ombros e disse, é melhor que você fique presa aí por segurança, pois assim evitará qualquer suspeita. Amanhã, quando sairmos daqui, eu te solto, tá bom? Sério? Ami perguntou, meio desconfiada. Ela é tão ingênua. Não é à toa que ela foi descoberta e denunciada. Ele pensou quietamente. Ela tem sorte de ter caído em minhas mãos. Não apenas isso, eu também vou te levar para um lugar onde tem muitas bruxas esperando por você. Lá você não terá mais que se esconder. Yorko se levantou e disse. Então, você só precisa esperar até amanhã pacientemente. Entendeu? Espere. Aonde você vai? Eu vou ali desfrutar de uma noite deliciosa, é claro. Ele sorriu. Quando Yorko estava prestes a chamar número sublinhando 76 sublinhado, ele ouviu um barulho vindo da área externa junto com o som de alguma coisa pesada caindo no chão. Logo depois, houve silêncio. Desconfiado, ele vozeou, número sublinhando 76. Mas ninguém respondeu. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.